Saudações Dux e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Bom, senhoras e senhores, vamos comentar bastante sobre o pré-jogo de Fluminense e Vasco. O clássico esse jogado na 8ª rodada desse Brasileirão. Para quem não sabe, o Vasco ainda está na 7ª rodada porque ele tem um jogo a menos. Isso é muito importante de realmente pontuar. O Fluminense está em terceiro colocado, com a derrota do Volta Redonda. O Fluminense parou em terceiro. E o Vasco está em sexto colocado. O jogo vai acontecer dia 12/2. Eu estou fazendo esse vídeo dia 10/2. Então as informações aqui podem estar imprecisas por conta disso, mas infelizmente eu não vou estar aqui no Rio para fazer justamente esses vídeos. Então vai ser o jogo às 18 horas. O estádio vai ser o Maracanã. E vou comentar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas antes disso, se inscreve no canal, por favor. Faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe, gente. Curta bastante, comente bastante, compartilhe bastante para me ajudar no meu canal, tá? Rumo aos 300 inscritos. Mídias sociais estão na descrição desse vídeo. Quais são as redes sociais? TikTok para fazer conteúdo mais zoeira. Instagram Reels, que é justamente o que eu utilizo para falar sobre os informes do vídeo de hoje. Twitter para falar sobre quando que o vídeo lançou. YouTube Shorts para falar qual que é o tema do vídeo de tal horário. E YouTube, que é o que você está vendo aqui agora. Pix na tela, quem quiser me ajudar. E vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Tudo bem? Então só vamos. Vai ser, nas últimas 5 jogos, teve 3 vitórias do Fluminense, 2 empates e apenas 0 derrotas do Fluminense. Ou seja, o Fluminense até agora não sabe o que é perder pro Vasco. Então ele está invicto contra o Vasco durante esses últimos 5 jogos. É importante falar que realmente foi também uma derrocada grande do Vasco. E agora com a 777 significa quase nada. O árbitro do jogo, eu até agora não vi o nome do árbitro do jogo, mas eu suponho, por muita suposição, que deve ser o Tarcísio Pinheiro. E o VAR eu não sei, mas deve ser também o VAR que também conduziu o Tarcísio Pinheiro. Que eu estou falando para falar isso porque eu estou falando isso antes de vir qualquer nota da FERJ falando quem vai ser o árbitro. Eu tentei achar, não consegui. No site de futebol que eu utilizo para informar a porcentagem justamente de vitória e derrota, está dando 52% para o Fluminense, 4% por empate e 45% pro Vasco. Tá certo isso? 52 mais 4, 46. Porque vai dar 0,5 para cada lado. Então tá certo sobre isso. Vamos colocar então mais um pontinho pro Vasco. Então 52 pro Fluminense, 4 pro empate, 46% pro Vasco. Então o Fluminense é favorito segundo essa informação. E segundo a casa de aposta que eu utilizo, para realmente informar para vocês qual é o melhor momento de apostar, que deve ser agora, tá dando 1,98 pro Fluminense, 3,15 pro empate e 3,95 pro Vasco. Cara, isso é absurdo, né? Isso é muito absurdo, cara. Os caras meteram 5-0 no Nova Iguaçu e a gente tá ganhando até na casa de aposta. Rapaz, a insanidade tá aí, ó. Vai cair quem quer. O Fluminense de Fernando Diniz vai com Fábio no gol, Jorge, Nino, Manuel tá desfalcado, então pode vir Vitor Mendes e David Braz. Eu acredito que seja David Braz e Samuel Xavier. A volta do André, que foi expulso no jogo contra o Botafogo, cumpriu suspensão no jogo contra o Audax. Quer dizer, estava expulso no jogo contra o Volta Redonda, cumpriu suspensão no jogo do Audax e agora pode voltar. Então vai ser André, Martinelli e Ganso, John Arias, Keno e Cano. É um time bastante ofensivo. Desfalques então tá com Manuel e Apes por departamento médico e Alexander na sub-20. Pendurado Giovani. O Vasco de Maurício Barbieri vai vir em campo com Ivan no gol,
Puma, Miranda, Léo e Lucas Piton. Deluca Rodrigo, Jair Nenê, porque a gente não sabe, né, como está a situação do Rodrigo, se o Rodrigo ele vai poder ter condições de jogo ou não. Eric Marcos, Gabriel Peg ou Figueiredo, que Figueiredo para mim joga muito esse garoto, e Pedro Raul. Eu coloquei Figueiredo também como desfalques porque é justamente isso, a gente não tem ainda ideia da dimensão de como é que está a situação do Figueiredo. Então eu coloquei tanto ele como pendurado, como desfalque, como também podendo jogar, porque ainda está sendo avaliada a condição física do jogador. E Robson, departamento médico. E Marlon. E realmente eu fiz a pesquisa assim, cara. Eu fiquei lá pensando assim, cara. Será que o Vasco não tem ninguém que realmente também está servindo na seleção sub-20 do Vasco? O Vasco sempre que tem gente. E tem o Marlon Gomes, que aliás, o interessante é que o Alexander jogou como primeiro volante e o Marlon Gomes jogou como segundo volante. Eles não vão estar nesse jogo porque vai terminar o campeonato dia 12, então só vai ter depois desse jogo. Tanto o Alexander como o Marlon Gomes não vão estar presentes nesse jogo. Tudo bem? Pendurados eu não sei, porque eu tentei descobrir se tinha alguém pendurado e me parece que não tem. Teve vários cartões amarelos no último jogo do Vasco, mas eu não sei se algum deles não pode jogar. E se caso não jogue, peço desculpas porque eu estou fazendo isso daí muito antecipadamente. Normalmente, quando eu faço um pré-jogo, eu faço um pré-jogo normalmente um dia antes, porque já tem todas as informações certinhas ali. Tanto que talvez o time do Vasco mude tudo. O time do Fluminense mude 1 ou 2 peças aqui que eu não sei. É importante a gente sempre dizer isso. Tá tudo bem? Sobre o que eu penso. Na minha concepção, a gente não pode analisar o Vasco nesse ponto de vitória contra o Audax. Eu acho que sim, que o Fluminense ele virou uma chavinha, até porque o jogo estava muito estranho do Fluminense. O Germancano não tinha toque na bola direito. E quando voltou a tocar a bola direito, começou a fazer gol. Isso é muito importante falar, que realmente teve uma mudança grande no Fluminense. Isso quer dizer então que o Fluminense vai ser o favorito? Na minha concepção, não. Nos últimos jogos do Vasco, pelo Carioca, o Vasco tem realmente mostrado uma boa evolução e um bom jogo. Ganhou de 5-0 do Nova Iguaçu. 5-0. E é claro, né, que a torcida deles está cada vez maior e realmente vai lotar o Maracanã. Até porque jogam muito pouco no Maracanã e muita gente da torcida gosta muito de ir para o Maracanã. E está sedenta para ir para o Maracanã. Minha concepção é: será que vai ser o mesmo jogo de sempre? E o Diniz tem que observar isso bem. Que na minha concepção tá a mesma coisa, cara. Os jogos do Fluminense, mesmo contra o rival Botafogo, foi a mesma coisa. É o Fluminense dominando a posse de bola e o Botafogo tentando, o Botafogo tentando no contra-ataque. Seria o Vasco tentando no contra-ataque? Como é que vai ser a questão disso? Eu acho que assim, se a gente for pegar time, eu acho que o Fluminense é amplo favorito. Agora, no momento, o amplo favorito é o Vasco. Destaque importante do Pedro Raul e também do Figueiredo sem entrar, ou do Rodrigo também sem entrar. Tudo bem? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreve no canal. Faça o triplo C, que é curte, comente, compartilhe. Meus sociais estão na descrição desse vídeo. Pix na tela. Vamos observar, por favor. Não vamos acreditar que o jogo do Audax foi uma coisa pequena, mas foi uma coisa grande. Mas não significa tudo isso que todo mundo está pensando. Tá tudo bem? Saudações tricolores. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Falou, valeu e tchau, tchau.